eu preciso de salvação. Muitas vezes as pessoas estão aí nesse mundo a andar segundo aquilo que entende como correto, segundo os seus princípios. Mas uma pergunta deve incomodar estas pessoas. E a pergunta que deve incomodar aqueles que ainda não conhecem Jesus é: eu preciso de salvação? E nós precisamos levar a resposta: sim, ele precisa de salvação. Mas o que é salvação? Muitas vezes nós queremos falar de salvação e não sabemos definir verdadeiramente o que é salvação. Mas o que é, Elias Oliveira? O que significa salvação? Nós podemos definir salvação como libertação do pecado e das suas consequências. Esta com certeza é uma das definições. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eis aí a consequência do pecado. Eis aí aquilo que o pecado produz na vida do ser humano. O pecado produz a morte. O pecado produz a morte. E esta morte, irmãos, não é a morte física, você sabe disso. Não é a morte física, mas sim a condenação eterna. A eternidade no lugar de sofrimento, no lugar de tormento, no lugar difícil demais até de descrever. Então nós precisamos, irmãos, levar estas pessoas a salvação. A salvação é um resgate, é a libertação do homem das algemas do pecado. Mas por que eles estão presos? Por que, irmãos? Nós sabemos que o homem nasceu com um objetivo único, e o objetivo foi servir a Deus. Servir a Deus. O homem foi criado para a sua própria glória. Nós fomos criados para a glória de nosso Senhor e Salvador, da glória do Todo-Poderoso. Mas ainda lá no passado, ainda lá no Éden, ainda nos dias iniciais da humanidade, Adão e Eva tropeçaram, eles caíram, eles pecaram, eles deram ouvido a Satanás, eles ouviram a voz do inimigo, eles deixaram-se envolver pelas artimanhas do maligno. E a consequência, irmãos, é que o pecado entrou em meio à humanidade como um vírus que distorceu a nossa existência, distorceu a existência do ser humano. Hoje todos quanto nascem, já nascem em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, assim diz a palavra de Deus. Então, irmãos, se nasce uma criança, se nasce hoje uma criança, ela já nasce em pecado. Ela já nasce condenada à morte eterna. Evidentemente que entendemos que as crianças, até a idade da razão, elas estão livres, isentas da condenação eterna. Mas a partir do momento em que sabem discernir entre o certo e o errado espiritualmente, já respondem pelos seus atos diante de Deus. E se não houver uma mudança de rota, se não houver uma mudança de vida, certamente hão de receber a condenação eterna, o lugar reservado para aqueles que não colocaram suas vidas aos pés do Senhor. Irmãos, é preciso entender que nós, como servos do Senhor, precisamos levar essa palavra de resgate, essa palavra de libertação a todo ser humano, esteja onde eles estiverem. Talvez aí no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país. É preciso fazer a obra de pregação, e o Senhor já nos diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E nós, amados, sabemos que esse resgate, o resgate do homem, ele é produzido pela morte de Cristo Jesus lá na cruz. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nesse texto, irmãos, fica claro a intensidade do amor de Deus. Nesse texto fica claro a intensidade do carinho de Deus para com nossas vidas. Mesmo que erramos sim. Erramos nós como humanidade, erramos diante de Deus, rejeitando a sua graça. Mas hoje ainda o Eterno abre-nos uma porta, a porta pela qual precisamos passar. Com certeza é uma porta estreita, é uma porta que exige de nós certos sacrifícios, mas é a porta que nos conduz à eternidade. É o caminho, é Jesus, é o mediador, o único mediador que pode levar o homem à glória. Amém? E nós vemos em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aqui a aula de libertação, eis aqui a aula de um resgate. É preciso que haja, irmãos, é preciso que haja em nossos corações, no coração daqueles que querem ser resgatados, é preciso que haja a confiança, a fé no eterno. E nós podemos ainda, irmãos, responder o questionamento de alguns que pode chegar para você e perguntar: mas por que eu preciso ser salvo? Irmãos, a resposta está em Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2, que nos afirma: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Também Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eis aí a resposta. Isaías capítulo 59, versículo 2 e Romanos capítulo 5, versículo 12, nos esclarece o porquê da necessidade, o porquê que eu preciso ser salvo, o porquê que o homem precisa ser salvo. Irmãos, quando o homem nasce, ele recebe sobre si a maldição do pecado. Não nasce ninguém santo. Todos que nascem em pecado, automaticamente condenados. Mas, ao reconhecer a necessidade de ser salvo, está dizendo, quando alguém reconhece a necessidade de ser salvo, ele está afirmando: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Preciso Te conhecer. Preciso entender este amor que Tu tens por mim. Eis aí, irmãos. Eis aí as palavras de alguém que precisa, que reconhece a necessidade da salvação. Irmãos, o amor de Deus para conosco é muito maior que o amor de uma mãe por um filho, de uma esposa pelo seu esposo. Na verdade, irmãos, nós não temos como comparar a intensidade do amor de Deus para com o ser humano. Ele nos deu Cristo Jesus. Cristo Jesus deixou a glória celeste, deixou ali o seu trono, veio, tornou-se homem. Isso é de certa forma, irmãos, é uma humilhação. Já pensou? O Criador tornou-se igual à criatura, o Todo-Poderoso tornou-se igual à criatura. Este é o amor expresso do Senhor, este é o amor manifestado de Deus, esta é a graça de Deus para com nossas vidas. E nós, amados, precisamos mostrar esta realidade para que o ser humano entenda que ele precisa ser salvo. Lucas capítulo 12, versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E ainda Lucas 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Nós precisamos, irmãos, confrontar o homem com a palavra de Deus. Não é o muito falar, irmãos.
não são as estratégias, não são esses modismos modernos que levam o homem à presença do Senhor, mas é preciso que o homem entenda que ele precisa de uma salvação, que ele precisa de Cristo Jesus e que só há uma forma de salvação, e essa forma com certeza não está na igreja, não está no apóstolo, não está no bispo, não está no pastor, por mais influente que ele seja. Não, de forma alguma, a salvação está em Cristo Jesus, e o homem precisa ter esta consciência, irmãos, precisa ter a consciência que Cristo Jesus é o mediador entre nossas vidas e o Senhor. A outra pergunta que alguém possa com certeza fazê-lo: como posso ser salvo? Se alguém chegar a você, meu amado, e perguntar: querido amigo, como posso ser salvo? Qual a tua resposta? À luz da palavra de Deus, a resposta está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eis aí a resposta. Se alguém chegar a você e perguntar: irmão, amigo, ei, você aí, como posso ser salvo? Qual a tua resposta? Elias Oliveira, eu não sei, eu tenho que analisar. Mas, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. E a resposta mais útil, mais abrangente seria Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, esse converter significa mudar de direção. O homem anda num caminho, um caminho levado por toda sorte de enganos comuns à vida, comuns a esta terra, mas o dia que ele torna-se servo de Deus, o dia que ele abraça o Senhor, o dia que ele muda de vida, ele precisa também mudar de direção. A conversão implica em mudança de direção, mudança de costumes, mudança de práticas, mudanças de tudo aquilo que antes o levava para a perdição. E ainda, amados, é pensar nas atitudes, na vida que está levando, e recomeçar agora com outros pensamentos e atitudes. Converter significa deixar a velha vida para trás e recomeçar. E essa conversão, irmãos, eu quero ser sincero com você, ela precisa ser diária na vida de todo crente. O crente não converte-se uma vez na vida, ele converte-se todos os dias durante a sua existência sobre a face da terra. Porque, irmãos, a cada dia o Espírito Santo de Deus trará à nossa mente pontos que nós precisamos mudar, pontos que nós precisamos abandonar, fatos que nós precisamos rever, conceitos que precisam ser quebrados, conceitos que precisam ser desfeitos em nossas vidas. Essa ação da conversão, irmãos, ela é constante na vida, na nossa vida. Mas como posso ser salvo? Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E nós vemos, irmãos, um exemplo, o exemplo de Saulo. Atos capítulo 22, versículos 4 a 16. Leia posteriormente. Ele se arrependeu, Saulo, apóstolo Paulo posteriormente, ele se arrependeu. E arrependimento, amado, é necessário na vida daqueles que querem ser salvos. Se não houver arrependimento, com certeza não haverá conversão verdadeira. Arrependimento, irmãos, é mudança de atitude e pensamento, é o reconhecimento de pecado, é ter a consciência do erro e sentir a necessidade de mudar, pois o pecado nos afasta de Deus. Então, amados, o homem que quer viver Cristo Jesus e aqueles que buscam e que querem saber qual a forma que podem chegar à salvação, você precisa dizer para ele: arrependa-se, arrependa-se. Porque quando o homem ele é movido pelo Espírito Santo de Deus,
e toma realmente consciência dos seus erros, consciência dos seus pecados, é produzido no seu coração o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, leva o homem a confessar os pecados, a abandonar as práticas erradas, a abandonar os costumes errados e abraçar o Senhor, o senhorio de Cristo Jesus em suas vidas. Ainda, irmãos, vemos que Saulo se reconciliou com Deus. Leia Atos capítulo 22, do versículo 4 ao 16. Vemos então que Saulo, ao converter-se, o Senhor produziu na sua vida a necessidade de arrependimento. E posteriormente, irmãos, ele reconciliou-se com Deus. O homem vive, amados, o homem vive em constante rebelião com Deus, vive de relação cortada, relações quebradas com Deus. Isso tudo em consequência do pecado, mas quando ele se converte, ele passa a ter uma unidade com Deus e tem um novo nascimento na sua existência. Oh, glórias! Então é assim, irmãos, que o homem pode ser salvo, arrependendo-se, confessando os seus pecados, mudando de direção, confessando os seus pecados a Deus, reconciliando-se com o Senhor. E quando estes, amados, agem desta forma, as suas ações são ratificadas no céu, as suas ações são confirmadas por Deus, e com certeza este é feito em Filho de nosso Senhor. Mas nessa caminhada, irmãos, nessa pregação do Evangelho, talvez ainda essa pessoa que você esteja falando, já respondendo a esses questionamentos, o que é salvação, por que preciso ser salvo, como posso ser salvo, talvez ela ainda pergunte a você: preciso crer em quem? Em quem preciso crer? Qual a tua resposta? Responda segundo a Bíblia, amados. Responda segundo a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É neste, amado, é neste que o homem precisa crer, é neste que o homem precisa colocar o seu coração. Ele precisa crer em Deus, crer no Senhor, ele precisa tomar posse da libertação produzida através de Cristo Jesus. Mas o crer, irmãos, não é apenas dizer: eu creio, mas eu creio, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus existe, eu sei que o Espírito Santo existe, eu sei que céu é verdade, eu sei que inferno é verdade, enfim. Muitos podem dizer: eu creio. Mas eu quero que você mostre ainda na palavra de Deus para esta pessoa as palavras de Paulo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. Amados, aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo está dizendo que aqueles que realmente creem em Deus, que aceitam o Senhor, eles precisam viver segundo a vontade do Pai. Precisam viver segundo a vontade de Deus, não mais segundo aquilo que eles acham corretos, não mais segundo filosofias, não mais segundo teologias, não mais segundo conceitos humanos de religiosidade, mas sim segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. João capítulo 14, o Senhor responde de forma clara: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem crê em mim, guarda os meus mandamentos. Quem me aceita, guarda os meus mandamentos. Quem quer ser nova criatura, guarda os meus mandamentos. Quem quer ir para os céus, guarda os meus mandamentos. O homem precisa entender a necessidade de crer em Deus, confiar no Senhor, mas
Entender ainda que esta confiança exige ações. Exige ações. Não é a confiança teórica, uma fé teórica, mas sim uma fé prática. Uma fé que exige que o homem vivencie Deus na sua existência. E talvez, amados, ainda não muito convencido, alguém pergunte para você: o que farei para ser salvo? Oh, amado, o que farei para ser salvo então? João capítulo 1, versículo 12. Temos a resposta. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que farei para ser salvo? Os que creem no seu nome. Irmãos, para ser salvo é necessário um coração aberto para entender a palavra. Aqueles que desejam realmente a salvação, eles precisam quebrar todas as barreiras do seu coração. Eles precisam quebrar todas as portas fechadas do seu coração. Ou seja, eles precisam jogar fora todo o conhecimento que possui e crer em Cristo Jesus, crer no Senhor, porque quando o homem crer no Senhor, ele vem, faz habitação no seu coração e mudanças profundas são operadas na vida, na existência desta pessoa. Irmãos, para que alguém seja salvo, é preciso que ele tenha um coração sensível à voz do Espírito de Deus. Porque quando o homem se deixa mover pelo Espírito de Deus, ele consegue entender a salvação, ele consegue entender a voz do Senhor e, consequentemente, ele é levado, irmãos, pelo Espírito de Deus a reconhecer os seus pecados, a reconhecer a sua situação de pecador, a sua situação de condenado e, consequentemente, confessar os seus pecados, obtendo assim o perdão total da sua dívida diante de Deus. Irmãos, eis aí a resposta. Eis aí a resposta. Amados, porque quando entendemos o sentido da salvação, não conseguimos mais ser o que éramos. A vida velha passou, eis que se fez uma nova vida. É o novo viver, irmãos. As coisas antigas ficaram para trás. E nós precisamos, amados, levar as pessoas a entenderem que eles precisam abandonar o pecado, confessar os pecados e viver em santidade. Mas como fazer isto? Como essa pessoa pode alcançar este objetivo? Como as pessoas podem conseguir esta verdade? Tiago capítulo 1, versículos 22 a 24 nos responde: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Mais uma vez, Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24. Não se engane, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Amados, é preciso praticar. Aqueles que querem a salvação, você precisa ensinar que eles precisam praticar a palavra. E para praticar a palavra é preciso lê-la. É preciso lê-la. Ele precisa ler para entender, para compreender, para aprender, para receber a revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. E você, irmãos, com certeza é o instrumento de Deus para essa realidade na vida de muitos. E você não pode omitir-se, você precisa fazer isto, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas para que você vá a todo mundo e pregue o Evangelho, você precisa também conhecer o que significa a salvação.
Você precisa ter uma resposta para aqueles que precisam saber o porquê da necessidade de salvação. Você também precisa ensinar àqueles que querem ser salvos, mostrando o caminho. É preciso ainda que você ensine que se não creem em Deus, se não aceitam o Senhor, se não aceitam a palavra do Senhor, é impossível que haja salvação. E ainda, amados, mostrar como a pessoa deve ser salvo. E quando você age desta forma, você está sendo missionário. Você está sendo instrumento de Deus. Você está satisfazendo a vontade do Senhor. É o teu chamado que vem à existência. Porque o chamado de pregar o Evangelho é extenso a todos. Ide por todo o mundo. Lá não diz, pastores, ide por todo o mundo. Apóstolos, ide por todo o mundo. Diáconos, ide por todo o mundo. Não, o Senhor generaliza, ele diz, ide por todo o mundo. Ou seja, todo servo, vá por todo mundo e pregue a salvação, Amados, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E que tu sejas, amados, este instrumento rico, poderoso, valoroso, nas mãos de nosso Senhor. Que seja o atalaia de Deus a levar àqueles que precisam de uma palavra de salvação, a salvação de nosso Senhor. Que você medite, que você ouça essa palavra, deixe o Espírito de Deus tocar no teu coração e que esta palavra seja o início de uma caminhada em busca do aprendizado, em busca da preparação para manejar bem a palavra de Deus e para ensinar aqueles que precisam dela ouvir a palavra de salvação. Amém? Que Deus te abençoe muito, amado, e que tu sejas poderosamente usado, instrumento usado por Deus nesta obra.